Olá, então a nossa aula é sobre industrialização. Só que nós vamos entender hoje as diferenças de dois conceitos: a descentralização industrial e a desindustrialização. Lembrando que a geografia da indústria brasileira, a partir da década de 90. Então, o que aconteceu? Quais são as diferenças entre esses dois conceitos? Então, primeiro entender o seguinte: na década de 90, inaugura um novo contexto geopolítico, um contexto marcado pela multipolaridade, um contexto no qual nós vamos ter um meio mais técnico-científico, a globalização do capital financeiro. Então, a globalização do capital financeiro é muito forte. A economia brasileira na década de 90, ela escancara as suas portas para as empresas transnacionais. Então, lembrar isso, a partir da década de 90, nós vamos ter o fenômeno chamado de, anota aí, descentralização industrial. O que significa descentralizar? Significa que a indústria até então muito concentrada na região sudeste brasileira, particularmente no estado de São Paulo, ela começa a receber incentivos fiscais, isenções de impostos em outras regiões ou até mesmo no interior de São Paulo. Ela descentraliza quando ela sai da região metropolitana de São Paulo para o interior do estado. Então, as novas empresas agora, elas estão em áreas que oferecem inúmeros fatores locacionais, como mão de obra mais barata, com pouca consciência, digamos, a parte mesmo de política trabalhista, sindicatos mais frágeis, maior oferta também, não só de uma mão de obra barata, mas de matérias-primas com políticas ambientais flexíveis. E entra aí a grande questão que nós chamamos da guerra fiscal entre estados ou entre municípios. Quem dá mais para atrair aquelas empresas que irão gerar renda, que irão gerar trabalho? Então, descentraliza. Brasil, a descentralização industrial. Aí eu quero te convidar para refletir comigo que a descentralização foi apenas da produção. Isso é uma descentralização na temática de espacialidade. Então, descentraliza a produção espacial, porém, concentra o poder econômico. A concentração econômica é muito forte. Deixa eu te dar um exemplo. Na década de 90, era muito evidente a descentralização espacial da Europa, que foi transferindo inúmeras fábricas, inúmeras filiais para o leste asiático, certo? Então, essas novas fábricas encontraram mão de obras disciplinadas, baratas, e essas empresas lucraram muito, porém, concentraram o poder econômico na matriz ou nas matrizes, lá nos países desenvolvidos. Então, ficar atento a isso. Quando eu falo de descentralização, é da produção. Industrial foi descentralizada, mas o poder econômico, os lucros continuaram concentrados nas mãos de poucos. Então, esse processo, ele revela, ele promove um outro fenômeno. Sabem qual? O fenômeno da desmetropolização industrial. Foi a partir da década de 90 que nós começamos a perceber neste país que as cidades que mais cresciam,
que as novas fronteiras demográficas não eram mais os grandes centros urbanos, aquelas metrópoles. Agora eram as cidades médias. São as cidades médias que mais crescem no Brasil. Então, isso é um reflexo da descentralização da produção industrial. Entendido? Vamos agora para o outro tópico da nossa aula. O que vem a ser a desindustrialização? Atentos a isso. São conceitos bem diferentes. A desindustrialização, ela vai estar diretamente vinculada à queda da produção industrial, ou seja, há uma queda do PIB brasileiro no setor industrial. Há uma queda de oferta de empregos no setor industrial. O setor industrial passa a ter um papel cada vez menor na economia deste país. Isso é notório. E quando que isso torna-se muito forte? Há 10 anos, de 2010 até hoje. Então a gente percebe que no Brasil, que produz e exporta geralmente bens de baixo valor agregado, com pouca tecnologia ali, este país ele volta a ser, aos olhos do mundo, uma velha fazenda, no qual destacam-se muito mais as commodities. Destaca-se muito mais a indústria extrativista. Vejam, a desindustrialização, eu quero que você entenda isso. A desindustrialização, ela vai estar pautada apenas na indústria de transformação. A indústria de transformação é aquela que recebe as matérias-primas, a matéria-prima, e transforma em bens elaborados, em produtos, certo? Então, essa é a indústria de transformação. Lembrando que existe a indústria da construção civil e a indústria extrativista mineral. A desindustrialização, ela atinge exatamente a indústria de transformação. Nesse contexto que vivemos, em maio de 2020, é muito intensa a consciência, é muito forte a tomada de consciência da nossa vulnerabilidade do parque industrial. Dependemos muito, ficou claro isso, de produtos provenientes da China, como máscaras cirúrgicas. Dependemos muito da indústria farmacêutica indiana. Então, deixamos de incentivar a indústria brasileira. E hoje sentimos o impacto desse processo iniciado há 10 anos, certo? Então, o Brasil vive hoje um processo de desindustrialização, diferente da descentralização que nós trabalhamos, que foi a partir da década de 90. Então, espero que vocês tenham entendido. É muito importante o tema sobre industrialização brasileira, porque ele é uma temática transversal. Eu posso falar sociologicamente do mundo do trabalho, biologicamente eu posso trabalhar temáticas ambientais, eu posso estar falando aí de fontes energéticas. Então, é um tema muito importante. Até a nossa próxima aula.